Debandada no Corinthians, Jorge fora do Palmeiras. Andrei Santos vendido pelo Vasco. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre essas três histórias e conta também sobre Rogério Ceni, que ficou bem bravo com a diretoria do Tricolor por causa de uma venda. Te atualizo também sobre Douglas Costa, que pode jogar até no Flamengo. Para completar as últimas do mercado, o Guilherme, um atacante oferecido, sugerido, conversando com o São Paulo, Corinthians Internacional, tem uma série de outras novidades, mercado bastante agitado. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes de começar a passar as informações, deixa eu só lembrar que todo o conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que não te deixa nem sequer um dia sem aposta. Nessa quinta-feira, por exemplo, tem nada mais, nada menos do que Manchester City e Liverpool, jogo da Copa da Liga Inglesa, um baita clássico mundial. E a 1xBet preparou cotações bem legais. A vitória do City paga R$ 1,94, o empate paga R$ 3,86. Agora, se o Liverpool vencer, você fatura R$ 4,14 para cada real apostado. Dá para apostar também nesta quinta-feira em 8 partidas da Copa do Rei da Espanha, com direito a presenças de Celta, Atlético de Madrid, Málaga, Las Palmas, Granada, entre outros. Lembrando que para apostar na 1xBet é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, clica lá, faz seu cadastro e não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Matheus Bidu vai em definitivo ser jogador do Corinthians. Informação que eu confirmei pouco antes de gravar esse vídeo com uma das pessoas envolvidas nas tratativas. Corinthians está adquirindo 20% dos direitos econômicos do lateral esquerdo que pertence ao Guarani. Há uma cláusula no contrato que permite ao Timão adquirir mais 50% dos direitos econômicos. Já os direitos federativos serão 100% do Corinthians, ou seja, mesmo tendo só 20% do valor de uma futura venda, o Corinthians será o responsável por definir o futuro do lateral esquerdo. Bora contar também que João Ricardo, goleiro que pertencia ao Ceará, será reforço do Fortaleza. E a curiosidade é que essa informação foi antecipada na noite dessa terça-feira pelo Edson Codor, que é o empresário do Bruno Pacheco. Ele estava dando uma entrevista ao canal do Nicola e afirmou que o João Ricardo se juntaria ao Bruno Pacheco, trocando o Ceará pelo Fortaleza. Bora contar também que o Red Bull Bragantino acertou a contratação do novo Luiz Dias, pelo menos é como tem sido chamado lá na Colômbia, um atacante chamado Carlos André Gomes, só 20 anos de idade, atacante de lado de campo, 1,81 m de altura, vários gols na temporada passada. O Red Bull Bragantino disputava a contratação desse atleta com o Bahia. Para fechar o giro de notícias, Mano Menezes foi quem pediu a contratação de Gregore, ex-volante do Bahia, atualmente no Inter Miami. O Inter tenta convencer o Inter Miami dos Estados Unidos a liberar o Gregore por uma compensação financeira não tão alta. Gregore, que tem sido titular absoluto por lá, mas anda incomodado com o salário, R$340 mil fixos, com todos os descontos, carga tributária de 35%, sobra menos dinheiro do que ele imaginava. Quero falar ainda que Nicão foi anunciado há poucos instantes como novo reforço do Cruzeiro, empréstimo de uma temporada. O Cruzeiro paga R$1.200.000 como compensação ao São Paulo por esse período e assume 100% dos vencimentos do jogador. Já as luvas, que garantem um custo de cerca de R$400 mil ao São Paulo, serão pagas apenas a partir de 2024. E para fechar o giro de notícias, só mais duas, o América oficializou a permanência de Danilo Avelar, lateral que estava emprestado ao Coelho em 2022, em 31 de dezembro acaba o contrato dele com o Corinthians, ele passa a ser o jogador livre, mas já tem um acordo para se tornar atleta em definitivo do Coelho. E a saideira do giro de notícias conta que a Conmebol anunciou novas datas para a Recopa Sul-Americana, por conta da marcação do Mundial de Clubes. De 1º de fevereiro a 11 de fevereiro, o Flamengo, que enfrenta o Independente Del Valle na decisão da Recopa, vai jogar contra o time equatoriano. No dia 21 de fevereiro, partida de ida em Quito, 28 de fevereiro no Maracanã. Beleza? Combinado? Bora seguir agora. Acabamos com o giro de notícias, bora para as notícias propriamente ditas. Primeira informação é sobre um meio atacante chamado Guilherme, que faz muito sucesso há bastante tempo no futebol do exterior. Ele saiu muito cedo do Brasil, já esteve na Polônia, na China, na Turquia. Nesse momento joga no Guangzhou City. Só 31 anos de idade, tem enfrentado uma série de problemas na China por causa das restrições por conta da pandemia. E a ideia do Guilherme é voltar ao futebol brasileiro. Só para vocês entenderem, recentemente ele e a esposa nem puderam entrar num shopping. Estrangeiros têm sido impedidos de entrarem em shopping por conta da tentativa da contenção da pandemia. As restrições também se
abrangem também questões que envolvem o filho dele, enfim. O Guilherme tenta uma negociação para que o Guangzhou Suchi o libere por empréstimo de uma temporada. E o São Paulo, o Corinthians e o Internacional são os clubes que conversam com os representantes do jogador, pessoal da Thinkball, em relação à possibilidade de um empréstimo de uma temporada com ajuda com parte dos salários. Atleta que nesse ano, na atual temporada lá na China, tem 16 jogos, 3 gols e uma assistência. Vou ficar de olho nessa história, qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre Douglas Costa, quais os outros interessados no meio atacante de 32 anos de idade, que esteve no Brasil, jogando pelo Grêmio, na temporada de 2021. Pela manhã, contei para vocês que o Botafogo era um interessado. Os outros dois são Flamengo e Grêmio. E tô para te dizer que se depender apenas do Douglas Costa, o negócio pode ser formalizado e fechado com o Flamengo. Douglas gosta do desafio de estar no time mais popular do país. Ainda que isso signifique a possibilidade dele pegar um banco de reservas, algo bem diferente se ele vai para o Botafogo, onde seria titular absoluto. Tudo em fase inicial de negociação. Douglas Costa passa férias no Brasil, está no Rio Grande do Sul e deve embarcar nas próximas horas para o Rio de Janeiro, onde tem reunião marcada com dirigentes do Botafogo. O Botafogo é o maior interessado no retorno do Douglas Costa ao futebol brasileiro. Flamengo e o Grêmio também já entraram em contato com o seu representante. Douglas, que tem mais um ano de vínculo com o Los Angeles Galaxy, mas pretende deixar o clube americano, que parece não vai fazer grande esforço para abrir mão das negociações. O LA Galaxy teve em 11 partidas o Douglas Costa como reserva. Douglas, que tem um salário bastante alto, ganha na casa dos 2 milhões de reais mensais. Se voltar ao Brasil, também chega para ganhar perto disso. Caberia no seu time do coração? Quanto vale a pena gastar com o Douglas? Bom, quero falar agora, informação exclusiva que envolve o São Paulo. Rogério Ceni ficou revoltado com a venda do Léo Pelé para o Vasco da Gama. Negócio fechado no início dessa semana por 3 milhões de dólares. São Paulo vai ficar com mais ou menos 16 milhões de reais pelo repasse de 100% dos direitos econômicos ao clube do Rio de Janeiro. E o nervosismo, a irritação e a chateação do Rogério Ceni é bem pouco compreensível. Já estava muito certo para todo mundo no São Paulo que o Léo Pelé não ficaria no tricolor na metade do ano. O Angers da França chegou a oferecer valores parecidos. O negócio só não foi adiante porque na oportunidade a diretoria entendeu que seria importante manter o Léo Pelé de olho na final da Sul-Americana. O São Paulo imaginava ser capaz de chegar longe e brigar pelo título. Mas ficou prometido ao próprio Léo Pelé que se uma proposta nessas cifras fosse repetida agora no fim do ano, ele seria negociado. Foi o que aconteceu. A 777 ofereceu os 3 milhões de dólares e o tricolor topou fazer o negócio. Rogério Ceni entendia que o Léo Pelé era peça fundamental para as pretensões do time dele, de ouro em 2023, e não se conformou com o fato de o Léo trocar o São Paulo por um rival brasileiro. O detalhe importante, de bastidor, que é importante que você saiba, é que o São Paulo tem atendido a todos os pedidos do Rogério Ceni em relação a contratações, bem diferente das últimas janelas. Todo mundo que chegou agora no São Paulo chegou com um crivo do goleiro, ex-goleiro e agora treinador do tricolor. Apesar disso, o Rogério Ceni continua arranjando suas confusões. Não deve ser fácil trabalhar com o comandante do São Paulo. Bora falar sobre o Vasco da Gama, que está bem perto de fechar a venda de Andrei Santos, volante de só 18 anos de idade, um dos maiores talentos do nosso futebol. Ele tem negociações extremamente avançadas com o Chelsea. O martelo deve ser batido nas próximas horas e vai garantir um negócio de 20 milhões de euros. Vasco é dono de 70% dos direitos econômicos, vai ficar com o equivalente a 75 milhões de reais. Nas redes sociais, repercussão extremamente negativa entre torcedores do Vasco, que imaginavam que o clube pudesse ser capaz de vendê-lo por um valor bem maior. Já tinha contado para vocês que por ser um volante ele não garantiria cifras parecidas, por exemplo, ao do Endrick, ao do Vinícius Júnior, ao do Rodrigo, entre outros. Quanto mais avançado, mais capacidade de marcar gols, mais valioso é o jogador. A partir do momento em que ele atua como um volante, mesmo tendo só 18 anos de idade, com um histórico bem legal nas seleções de base do Brasil e jogando muita bola com a camisa do Vasco, é difícil imaginar cifras superiores. O Chelsea sinalizou com esses 20 milhões de euros, a negociação está praticamente fechada. Pequenos detalhes burocráticos separam o Andrei de se tornar jogador dos Blues. Só um detalhe importante, até a título de comparação, Enzo Fernandes, volante que surgiu no River Plate, foi para o Benfica e tem brilhado com a camisa da Argentina, foi uma das peças fundamentais para a conquista da Copa do Mundo, havia sido negociado do River Plate para o Benfica com 21 anos de idade e até mais consolidado no time principal do que o Andrei por uma cifra de 10 milhões de euros fixos e 8 milhões de euros em bônus.
ou seja, o Vasco está vendendo o Andrei por valores superiores ao do Enzo Fernandes, só para vocês entenderem como o fato de alguém que é volante vale menos do que um atacante. O Endrick acaba de ser negociado com o Real Madrid por 72 milhões de euros. Bora falar sobre o Palmeiras e contar para vocês que o lateral esquerdo Jorge já deixou o Palmeiras. Eu ia falar, está deixando, dá para dizer que já deixou. Jorge, inclusive, já passou por exames médicos ao longo da quarta-feira no tricolor carioca. Ele vai jogar pelo Fluminense, empréstimo de uma temporada, informação divulgada em primeira mão pelo pessoal do Netflu. O que eu estou tentando descobrir é quanto do salário do Jorge será pago pelo Fluminense, quanto vai ficar sob responsabilidade do Palmeiras. Ninguém quis confirmar até agora. Jorge era um dos laterais, é um dos laterais mais bem pagos do futebol brasileiro. Cheguei a contar aqui, incluindo salários, direitos de imagem e luvas, os vencimentos dele estavam perto de R$1 milhão. As pessoas próximas do Jorge garantem que as cifras são inferiores. Dá para dizer que ele não fatura menos do que 600 mil por mês. O Fluminense tinha um problema antigo na lateral esquerda e, a pedido do Fernando Diniz, esse problema deve ser solucionado porque, embora seja bastante caro, o Jorge é extremamente útil. Um dos mais talentosos em atividade no futebol brasileiro, era só a terceira opção no Palmeiras, acabou não conseguindo vingar. O Piquerez titular, o Vanderlan reserva e o Jorge na terceira posição. A partir de agora no Fluminense, imagina-se que ele vai ter a oportunidade de jogar como titular, peça super importante num Flu que vai se reforçando bem para o próximo ano. O Guga já havia sido contratado para lateral direito em definitivo, o Keno também está chegando, o Natan teve seu contrato de empréstimo prorrogado, o Lima foi comprado junto ao Ceará e o Vitor Mendes, zagueiro que também pertencia ao Atlético, chega por empréstimo. Diante desse cenário, é um Flu mais robusto, um Flu mais forte, o Flu que já conseguiu fazer bons jogos na temporada de 22. Só para fechar, contar que o Jorge, mesmo sendo só a terceira opção na lateral do Palmeiras, terminou 2022 com 24 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. O problema é a reta final. Nos meses de outubro e novembro ele entrou em campo uma única vez, somando 26 minutos. Bora falar agora sobre o Corinthians e a debandada alvinegra. Matheus Davó, contei para vocês, não vai mais jogar no Cruzeiro como estavam sendo negociados. Até o empresário dele, Fernando Garcia, chegou a me contar na semana passada que o acordo estava fechado. Houve um desacerto em relação a valores. O Matheus Davó fica no Corinthians por enquanto. Chegaram a especular ao longo da quarta-feira que ele tem tudo acertado com o Atlético Paranaense. Consultei uma fonte minha no Atlético, a pessoa assegurou que não existem negociações, mas o Matheus Davó vai ser mais um a deixar o timão. Corinthians que já negociou 6 atletas e essa lista deve aumentar nos próximos dias. Quem já saiu? Lucas Piton, vendido ao Vasco, o negócio vai ser oficializado nas próximas horas, 17 milhões de reais. Ramiro não teve seu contrato renovado, fechou com o Cruzeiro. Matheus Vital tinha contrato por mais um ano. O Corinthians rescindiu o contrato do Vital e o liberou para jogar no Cruzeiro. Em troca, o Cruzeiro deixou 50% do valor de uma venda futura. Tem também a questão do Bruno Melo, estava emprestado pelo Fortaleza, foi devolvido. Robson Bambu, estava emprestado por um time francês, não foi bem no Corinthians, também foi devolvido. O Xavier, volante, cujo contrato termina em 31 de dezembro, não teve seu vínculo renovado, é outro fora. Nem vou citar os atletas que estavam emprestados e não voltariam por conta do fim do contrato. Só para citar um caso, o Matheus Matias, outro caso, o Danilo Avelar, de quem falei agora há pouco. Estou incluindo apenas atletas que já faziam parte do elenco do Corinthians. Quem ainda pode sair? O Maicon pertence ao Shakhtar, está emprestado até 31 de dezembro. Se não houver nenhuma novidade nos próximos 10 dias, ele vai precisar voltar para a Ucrânia, embora não queira. O Cantilho, o Corinthians busca desesperadamente interessados para contratar o volante colombiano. Ele pode voltar para a Colômbia, pode acabar continuando em clubes do Brasil. O Luan, o Corinthians inclusive já determinou que o Luan treine em horários separados para forçá-lo a encontrar um outro time. Tem ainda o caso do Raul Gustavo, conversas bastante avançadas há mais de uma semana com o Cruzeiro, a ideia é emprestá-lo por uma temporada. Se ele jogar 50% das partidas, o Cruzeiro é obrigado a comprá-lo em definitivo. O que chama atenção é que tem muita gente saindo e pouca gente chegando. Os reforços até agora, Ângelo Romero, que já está treinando, e Matheus Bidu, de quem contei no começo do vídeo. O Bidu vai ter 20% dos seus direitos econômicos comprados nesse primeiro momento e 50% no segundo momento, caso atinja metas alcançadas. Atleta que pertence ao Guarani e disputou a Série B pelo Cruzeiro. E aí, curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta às 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!